Shalom, meus irmãos, que a paz esteja com todos. Desde já agradeço a sua colaboração, né, no nosso canal, que está crescendo graças ao nosso Kalash Baruch, né, onde tivemos a participação do meu cunhado, né, Auri Ben Abraham. E hoje vamos finalizar, né, tentar finalizar aqui a parte final, que fala sobre o Hanukkah, ainda falando sobre o assunto que nós estudamos esses dias. Então vamos fazer nossas preces. Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Ad, Vaitai Shema, Eloai Afkal, Lebabak Afkal, Nav Shafkal, Meudai, Vaiwadebari Ali, Ishanu Kian Sabaka, Yon Lebabak, Ushanintima, Lebanek, Audaber Tabima, Avshikta Babetek, Aviktak Badarek, Bashkabak Yovkumar, o caixa timalu talheded, waiuatat fot, benenegu catatima mazuzot, betek wav sharek. Que o Eterno te abençoe, né? E te mantenha nesse plano maravilhoso. Então, um abraço para nossos irmãos, essa bênção que tem sido nesse canal, tem ajudado muita gente. E eu tenho amigos meus, amigos nossos, de outras religiões, de outras fé, têm elogiado bastante, tem compartilhado, né? E comparado sobre a questão do que eu falo e das escrituras, né? Então vamos lá só. Ontem nós estávamos falando sobre a questão do samaritano, né? O que o samaritano diz sobre suas origens. Então, olha só, eu tenho escrito aqui, só para relembrar, que a gente viu na nossa discussão de 2 Reis 17, né? Que foi o assunto que a gente falou, que até meados do século XX acreditava-se que o samaritano se originou a partir de mestiços, né, que viviam em Samaria, como vou dizer, no momento da conquista da Síria em 722, antes da conjunção. E vários estudos avançados, desde então os últimos estudos avançados desde então, e foi nos últimos, como vou dizer nos últimos anos de pesquisa com base nos estudos das crônicas samaritanas, que levou uma avaliação de suas origens. Ou seja, a enciclopédia, estou travando a língua aqui, a enciclopédia judaica que fala sobre o samaritano, ela resume, né, tanto os atuais pontos de vista sobre as origens dos samaritanos do passado. Lá ela diz, eu vou reler, que eu já li aqui ontem, que fala o seguinte, ó: até meados do século XX, era costume acreditar que o samaritano se originou a partir de uma mistura de pessoas que viviam em Samaria pela Síria, em 722, da Era 1, antes era comum. O relato bíblico em 2 Reis 17 tinha sido a fonte decisiva para a formulação de relatos históricos para as crônicas do samaritano. Com a publicação das crônicas, das segundas crônicas de Sefer Hayamim, a mais completa versão samaritana de sua própria história tornou-se disponível. As crônicas uma variedade de materiais não samaritanos. Então, assim, a enciclopédia judaica, eles afirmam que muitos têm se falado sobre o samaritano, mas poucas das coisas que têm se falado é verdade, né? Porque, de acordo com o estudo anterior, os samaritanos somos descendentes diretos da tribo de José, né? No caso Efraim e Manassés, até do século 17 se põe, né, que se possuía um sacerdócio alto, ou seja, um alto descendente diretamente de Arão, através de Elazar e Finéias, lógico. Eles afirmam ter continuamente ocupado, como vou dizer, seu território antigo no centro da Palestina, e ter sido ter seguido em paz com outras tribos israelitas, até o momento em que Eli, né, se você ver no meu vídeo anterior, eu falo que Eli interrompeu o culto do norte em Siquém para Shiló, e atraiu alguns israelitas do norte ao seu culto lá, né, para o samaritano. E esse foi o cisma para ter uma excelência de uma confusão bem grande. Então, além disso, até hoje, os samaritanos, ainda nós afirmamos
a descida da tribo, né, de José. Ou seja, os leigos também possuem suas reivindicações tradicionais. Eles são todos da tribo de Yosef, exceto os da tribo de Benjamim, mas esse ramo tradicional de pessoas, que as crônicas afirmam, foi estabelecido em Gaza em dias anteriores, e parece dá a entender para muitas pessoas que como se tivesse ela desaparecido, deixam essa de desaparecido, mas não. Existe existe uma sensação aristocrática entre as diferentes famílias dessa comunidade pequena, e alguns são muito orgulhosos sobre seu pedigree e os grandes homens que tinham produzidos, ou seja, tem alguns são orgulhosos demais para afirmar sobre a questão da validade do samaritano. Claramente, lógico, se os samaritanos traçam suas origens desde o tempo de descendentes de José, em seguida eles foram que certamente em existência no tempo de Moshe, que a paz esteja com ele. No entanto, as crônicas samaritanas, assim como os livros da Bíblia hebraica, especialmente o livro de Reis, são compilações final, né? São compilações final, ou seja, uma narração interessante encontrada em Gênesis Rabá, parte do qual envolve o Rabino Meir, que eu tenho um discurso dele aqui, que ele discute a plausibilidade da alegação samaritana ter uma ligação ancestral contínua na tribo de José, ou seja, a discussão prossegue como se segue. Temos aqui uma leitura do Meir, que ele fala o seguinte, conheceu um samaritano, Meir conheceu um samaritano e perguntou, de onde você desceu? A parte de Yosef respondeu ele, isso não é assim, disse ele. Então de quem? A parte de Zacá lhe disse, como você sabe disso? Ele respondeu, porque está escrito, e os filhos de Zacá, Tola, Puva, né, e Sihon, o último nome referido ao samaritano. Ou seja, num dessas conversas, no parágrafo 46, ele tem esse diálogo, ou seja, embora a disputa, ou seja, a versão samaritana, né, da conta, o Rabino Meir, ele concorda com a pretensão de ser de origem israelita genuíno. Portanto, de acordo com o Rabino Meir, o samaritano pode, de fato, traçar sua origem ao tempo em que o advento de Moisés, ou seja, quando Moisés apareceu para libertar o povo. O problema de estabelecer a autenticidade das reivindicações dos judeus e samaritanos sobre as origens deste último não é tão intransponível como parece. Nós já vimos que, segundo os reis, né, que de fato tem aqui, não tem nada a ver com as origens samaritanas, isso já foi provado. Por outro lado, os samaritanos afirmam que eles têm continuamente ocupado seu território antigo no centro da Palestina e têm sido em paz com outras tribos israelitas até o momento em que ele interrompeu o culto do norte, passando de Siquém para Shiló. E se você ver alguns vídeos atrás que eu falo sobre Eli, você vai encontrar sobre esse assunto. Talvez a questão mais importante aqui é saber se as 10 tribos, especialmente a tribo de Efraim e Manassés, a partir do qual o samaritano alegou ter descido diretamente, sobreviveu, né, aos assírios, ao ataque assírio. Será que eles sobreviveram ao ataque assírio? Ou seja, a resposta a essa questão, eu tenho um texto aqui que eu quero ler para você, tem sido o seguinte, há uma questão que tem sido tratada em detalhe por Nathan Shur, usando informações obtidas a partir da Bíblia hebraica, corroborando com os registros arqueológicos. Ele diz o seguinte, as observações podem ser resumidas como se segue. A partir dos registros assírios e bíblicos, é claro que está falando de Sargão II, mudou colonos para a cidade de Samaria em 722, antes da conjunção. Se todos ou a maioria dos nossos colonos foram para a cidade de Samaria, obviamente a maior parte do resto do país ficou basicamente inalterado. Isto é confirmado pela Bíblia hebraica em 2 Crônicas, capítulo 30, do 1 ao 10, que diz que o rei Ezequias, do ano 727 a 698, antes da conjunção, enviou uma mensagem a todos Israel e Judá e também, continuando aqui a casa, e também escreveu cartas a Efraim e Manassés, convidando-os a vir para o templo de Jerusalém.
e celebrar a Páscoa, né, do Criador, ou seja, o Eterno de Israel. Ou seja, os correios eles passaram de cidade em cidade, né, ou seja, o mensageiro foi de Efraim e Manassés, tanto quanto o Zebulon, mas as pessoas desprezaram e ridicularizavam. No entanto, alguns homens de Ásen, de Manassés e Zebulon, se humilharam e foram a Jerusalém, né? Sabendo que lá não tinha nada de interessante, mas foram assim mesmo, né? Se o povo do Reino do Norte e do Norte tinha sido completamente substituído, tal como reivindica em 2 Reis 17, nossa, não teria havido nenhum ponto para tentar levá-los a ir a Jerusalém para a Páscoa. Se o povo tivesse desaparecido, por que lá em 2 Reis, no livro de Crônicas, fala, né, que foi chamado? Como é que pode dizer que desapareceu dessa forma? Então, além disso, os antigos nomes tribais teria sido perdido seu significado, tal como reivindicado também em 2 Reis. O que é mais interessante nisso aqui é que nas passagens acima, que foi citado, as novas classes superiores estrangeiras não são sequer mencionadas, nem sequer fala disso, que podem ser tomadas no sentido de que seus números e influência não tenham sido muito considerável, não é seguro, né? Então, assim, vou dizer que existe uma velha atitude de Efraim a Jerusalém, que parece ter sido bastante inalterados. Apenas os membros das tribos periféricas concordou em ir a Jerusalém e seguiu o exemplo do rei de Judá, que no caso foi alegado que a atitude desdenhosa de Efraim foi devido a, como vou dizer, um implante maciço de colonos, né, estrangeiros. Mas se assim for, por quê? Por que chamá-los pela tribo tribal israelita? Por que se foi passado por tanta coisa, se eles eram um povo misto e não eram israelitas, por que o rei lá resolveu chamar eles para fazer a Páscoa lá no templo de Jerusalém? Dava-se pensar, e aí? Tá entendendo? Então é o seguinte, ainda falando sobre o 2 Reis 17, no livro de Esdras, né, novas plantações de colonos que apareceu por lá, estrangeiro, são mencionados dos tempos dos reinos assírios, né, do tempo dos Esargdon, né, ali no ano de 681 a 669, né, ali antes da conjunção, no livro de Esdras, no capítulo 4, verso 2, e também Assurbanipal, né, 669 a 627, anjo da conjunção, também lá no livro de Esdras, no capítulo 4, verso 10. No entanto, no ano 12 de Josias, do rei Josias, no ano 628, anjo da conjunção, depois de suas reformas, né, depois de suas reformas iniciais em Jerusalém, estendeu-se também para a área do Reino do Norte, que acabou o quê? Que ele tinha ocupado após o colapso do Império Assírio no Oeste. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 34, verso 6, menciona novamente as antigas tribos, né? Que ele diz o seguinte, ó: e assim o fez na cidade de Manassés, de Efraim, de Simeão e ainda tem Naftali. Ou seja, assim, 100 anos depois da queda, né, da invasão do povo que sofreu o samaritano, e após os últimos assentamentos assírios, os antigos nomes tribais, ainda estavam em uso e não eram novos, ainda continuavam sendo o que eles eram, não mudou nada. Ou seja, os estrangeiros queriam substituir. Tem que ser o quê? Tem que ser assumido, né? Então, tem que ser assumido o quê? Que eles foram tentaram desaparecer com o povo. O que aconteceu? O mesmo vale para Ezequiel, é aqui o seguinte, que ele fala que nos mesmos termos de Efraim como Judá, há também uma alusão ao povo estranho ter se deslocado dos colonos originais. Ou seja, não dispomos de informações sobre o que passou em Samaria durante o tempo da regra babilônica. No entanto, mesmo em Judá, os novos colonos foram trazidos em vez daqueles exilados da Babilônia. Os babilônicos, né, não parecem ter, acho que eu vou dizer, ter tomado o conceito assim de substituir as populações locais por outros, ou pode ter faltado o poder e os recursos para fazer.
Assim, não pode parecer provável que houve quaisquer assentamentos em Samaria aos de Assurbanipal, se o antigo quadro tribal era basicamente intacto após o quê? Após o momento em que este último importante governador da Síria, a população israelita residente, com uma leve mistura de colonos estrangeiros nas principais cidades, né? Não pode ter o quê? Não pode ter mudado a sua composição até a época do domínio persa, né? O inicial judaico do retorno do exílio da Babilônia. Depois de fazer esse argumento detalhado, o que a gente pode dizer nas palavras finais aqui, e sobre a conclusão, eu leio um texto final de Shur, que ele diz o seguinte: a nossa conclusão é, portanto, que a tradição samaritana é geralmente correta em afirmar a descendência direta das 10 tribos de Israel. Ou seja, essa conclusão pode ser verificada agora também pela evidência arqueológica, exceto para a destruição das cidades, no caso saqueadas pelos assírios, como Samaria e Siquém, e outros lugares onde a ocupação foi contínua. Não mostra nenhum traço de uma cultura material diferente intervir no período assírio mais tarde. Ou seja, a pesquisa de 1967 a 68 e os restos de cerâmica de 81 também foram examinados na província de Samaria, né? E há diferenças de nuances que poderiam ser descobertas entre o período assírio, por outro lado, e o outro pelo persa, e por muitos outros povos que passaram por lá. Os mesmos, já finalizando aqui o nosso vídeo, resultados foram obtidos no ano de 1978 a 79, levantando da região de Dotan. Temos aqui, na exploração de Samaria, diz o seguinte, que ocidental e por outras escavações arqueológicas dos últimos 15 anos de Samaria, quase conclusões semelhantes também foram alcançadas por Frank Cruz sobre a existência interrupta das tribos de Efraim e Manassés, antes e depois da invasão assíria, embora ele considere que a primeira forma de samaritanismo ser uma religião israelita de idade, né? Quase conclusões semelhantes também foram alcançadas por Frank Cruz sobre a existência interrupta das tribos de Efraim e Manassés, e depois da invasão assíria, embora ele considere que a primeira forma de samaritanismo seria uma religião israelita de idade. Então eles têm essa afirmação aqui. Aqui também no arquivo ele fala o seguinte, que a tradição judaica posterior trata de chamar o samaritano em bloco de cutinhas, ou sardonicamente, leão prosélito. À luz da anedota, uma das coisas que fala, em 2 Reis 17, 25 e 28, por seu lado, os samaritanos, de acordo com a carta que diz aqui, dos tempos posteriores, alegou que seu resto de Efraim e Manassés, autêntico, lógico, israelitas, que só preservam a antiga fé e o serviço do Criador de Israel, imaculado pelas inovações da Judéia. Na verdade, nenhuma dessas duas oposições polêmicas pode ficar perto, ou seja, escrutínio, um certo crítico, por outro lado. Existem fontes também e argumentos para quê? Para apoiar a conclusão de que a maior parte dos homens de Efraim e Manassés permaneceram na terra, nunca saiu de lá. Por outro lado, há igualmente forte evidência que o samaritano, na forma que podemos encontrá-lo na Idade Romana, e mais tarde, não é uma sobrevivência da antiga israelita, pura ou sincretista, mas é essencialmente, como vou dizer, uma forma sectária do judaísmo. Assim pode-se dizer que a tradição samaritana está correta ao afirmar entre descendência direta das tribos de Efraim e Manassés. Não tem como você dizer que eles não são lá. E aqui também eles formam certamente em existência durante o tempo de Moisés, até hoje. No caso, no entanto, não sabe, a partir das crônicas samaritanas ou da Bíblia hebraica, a respeito de quando o rótulo Shamerim, tem uma carta dizendo que estou lendo aqui, foi utilizado pela primeira vez pelos samaritanos para identificar-se como grupo distinto. As reivindicações samaritanas sobre suas origens israelitas foram corroboradas por um estudo recente envolvendo genética que agora vai recorrer. Ou seja, foi provado geneticamente, arqueologicamente e tudo mais que os samaritanos, de acordo com as suas origens, são divididos em 3 grandes clãs. Filhos de Efraim, que é uma família Danfim, e a família de Joshua Manrive. Os filhos de Manassés, que são a família de Sedaca, ou Sedacá. E os sacerdotes, que são da família dos Kohanim, dos sacerdotes. Ao longo de toda a história, os samaritanos aderiam a um sistema de quê? De casamento em dogma que foi praticado não só dentro dos limites da comunidade, mas também dentro dos limites
da linhagem. Então, meus irmãos, que para concluir aqui, os samaritanos, as mulheres se casam com não samaritanos. Se elas fizerem um negócio desse, elas são expulsas da comunidade, enquanto os filhos do samaritano masculinos que se casam com não samaritano são considerados como samaritanos. Sabe por quê? Porque a nossa linhagem, ela não é maternal, ela é paternal. Se uma mulher samaritana casa com alguém que é de fora, ela é expulsa da comunidade. Por quê? Porque não vai nascer um samaritano. Vai ser outra pessoa qualquer, mas não vai nascer um samaritano. Então, assim, desde o nosso vídeo anterior, a gente fala sobre isso, do falso milagre do Hanukkah, das falsas informações que pessoas falam sobre o samaritano. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que tenha ajudado você a entender sobre quem nós somos e o que o outro lado diz. Que o eterno Kadosh Baruch Hu te abençoe. E fica aquele abraço. E prepare-se para o próximo vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Shalom, que o eterno te abençoe. E até mais.